Em Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigada, Senhor, por este versículo, por essa palavra. Eu acho que esse versículo é o versículo que eu mais falo na minha vida. Falo para mim mesma em vários momentos. Falo para os outros, né? Quando às vezes as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. Quando às vezes a gente tem a impressão que aquilo que a gente quer é o melhor e quando na verdade ele sabe de todas as coisas, né? E ele é capaz de fazer infinitamente mais. Às vezes a gente tá querendo uma coisinha pequenininha, não consegue, se frustra e nem sabe que ele não está nos preparando para algo muito maior e melhor. Então, toda vez que vem esse sentimento de frustração ou de desânimo, eu sempre falo para o outro, né? E também repito para mim mesma como a importância, né? Como é bom a gente gravar realmente os versículos no nosso coração, na nossa mente. Com toda certeza ele nos conforta, ele nos direciona. Então, a palavra vai ser a respeito dele hoje. Vamos fechar os nossos olhos, pedir para que o Espírito Santo esteja presente nesse momento, que fale aos nossos corações. Respira fundo, suspira. Prepara o seu coração. Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada por este dia. Obrigada por esta quinta-feira. Estamos aqui reunidas na tua presença. Que privilégio poder estar aqui, acordar e entregar os primeiros minutos do nosso dia a ti e receber já essa palavra que nos conforta, que nos traz esperança. Pedimos que o Senhor nos conduza ao longo desse devocional, que toque o nosso coração, que a gente grave esses ensinamentos na nossa mente, Pai, para que a gente possa usar, né, para a nossa vida, mas para que a gente também possa levar esse amor, essa esperança. Que o Senhor nos guie, nos proteja em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Infinitamente mais. Qual é a oração mais corajosa que você pode pensar em fazer ou a coisa mais incrível que você pode ousar imaginar? Você sabia que Deus pode superá-las? Paulo colocou dessa forma: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sabe aquele sonho tranquilo em seu coração? Deus os colocou lá. Aquela dor por algo melhor do que este mundo quebrado, Deus lhe deu esse desejo. Os anseios mais profundos da tua alma, Deus sabe como cumpri-los. Deus ele não coloca um desejo no nosso coração, se não for da vontade dele. E a gente fala muito sobre isso, né? Se é da tua vontade, se isso que você está sonhando e almejando vai ao encontro do que o Senhor quer para sua vida, vai ajudar você a cumprir o seu propósito, não tem como ele não fazer. É o que a gente tem que ter fé, né, esperança e fazer a nossa parte. Porque se a gente não se move e fica esperando que o milagre venha até nós, também não acontece. Então, eu vejo que todas as vezes as coisas que acontecem comigo e que eu oro pedindo é quando eu estou em movimento. Às vezes eu dou o passo sem saber o que vai acontecer ali na frente, igual vir para cá, né, para São Paulo. Eu vim no meio do caminho, ele foi direcionando, então realmente a gente dá o passo, né, que ele dá o chão, realmente isso é muito real. Como Paulo disse, Deus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, mas devemos lembrar a segunda parte das suas palavras, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tudo depende do poder de Deus e seu plano. No entanto, ele nos convida a participar disso.
Então, qual é o nosso papel neste processo? Podemos dar glória a Ele, sabendo que é Ele quem nos dá o desejo e o poder para fazer o que lhe agrada. Então, Ele coloca no coração de cada uma de nós, né? Dá esse desejo mais profundo da nossa alma e o poder. Então, não é sobre a gente. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, né? Ele dá o poder para fazer o que lhe agrada. Ele nos criou, nos ama, nos encarregou de compartilhar sua mensagem com o mundo. Podemos nos submeter ao seu plano sabendo que tudo vem de Deus, mas Ele escolhe trabalhar em e através do seu povo para cumprir os seus propósitos. Ele não precisa que sejamos perfeitos, ele somente quer que estejamos dispostos. Quantas vezes a gente acha que a gente não está preparado para algo, que a gente precisa melhorar? É mais um curso, né? É mais uma especialização, é mais um tempo. Ele só quer que a gente esteja disposta e dê o primeiro passo. O poder vem dele, o Espírito Santo age através da nossa vida. Então não é sobre nós. E quanto mais improváveis, quanto mais. Até ontem eu estava assistindo aquele filme Inexplicável, né? Que é baseado em fatos reais, onde o filho, né, de um casal, ele é pequeno, uma criança, e no meio de um jogo de futebol ele desmaia, ele tem um tumor no cérebro, e aquela mãe tem muita fé, aquela mãe ora, né? E essa criança estava num momento ali que não tinha mais, era irreversível o caso dele. E o pai não tinha fé, na verdade ele tinha raiva de Deus, porque que isso estava acontecendo com o filho dele, e às vezes tem gente que se apega mais a Deus e tem gente que fica com raiva de Deus, né? E às vezes Deus, ele deixa de ir a um ponto as coisas que, sobre o olhar do ser humano, não tem o que fazer. Por quê? Porque como a gente vai dar testemunho que foi Deus ali que fez, então ele, às vezes as coisas acontecem e vão para um ponto que só a fé, né? E ele teve que quebrantar o coração dele, e teve uma hora que me emocionou muito, que ele pesquisou assim na internet como rezar. Imagina quantas pessoas que às vezes não sabe, né? Nunca ninguém chegou, às vezes não tem, não consegue expor essa vulnerabilidade de eu não sei como fazer isso, né? E às vezes precisa de um incentivo, por isso que a gente nunca pode desistir das pessoas, a gente nunca pode julgar. Ele estava com medo, e quantas pessoas às vezes não sabem orar, né? E o que é orar? É simplesmente a gente abrir o nosso coração e conversar com Deus. Até isso, Deus, eu não sei orar, eu preciso de ti, eu tô com medo, eu tô com raiva. E que a gente possa, né, cada dia mais ser essa luz, levar essa palavra. E às vezes uma palavra que você fala para alguém, né, vai despertar nela essa vontade de entregar a vida dela. E ele vai agir quando aos nossos olhos não tem mais o que fazer. Então, às vezes, os momentos desafiadores vêm para falar isso daqui foi Deus, não tem outra explicação, né? Então, a gente pode confiar a Ele o processo sabendo que Ele é bom, Ele é justo, Ele é digno, forte e eterno. Não precisamos ter todas as respostas, porque nós já o temos. E Ele pode fazer mais do que a gente pede ou imagina. E como que a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? A gente pode pedir ao Espírito Santo de Deus que nos capacite, a gente pode pedir isso diariamente, a qualquer momento. A gente pode confiar. Lá falava muito disso, a gente tem medo, mas a fé que nos ajuda a confiar e ter essa paz, que Ele vai fazer o melhor para nós. Confiar no plano de Deus para nossa vida. Teremos coragem para fazer o que Ele diz. Então, se é por aqui, é obedecer. Porque a gente sabe que lá na frente, né, Ele vai cumprir a promessa. E agora a gente pode orar, querido Deus. Creio que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. O Senhor pode consertar o que foi dividido, restaurar o que foi quebrado, ministrar os cansados, curar os enfermos. Nada é difícil demais para ti. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ninguém
se compara a ti. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Cada uma aqui é importante para Deus, cada um que está ouvindo essa palavra. Às vezes a gente acha que nossos problemas são pequenos, ou ai, o que eu vou fazer de diferença, né, nesse mundo? Se você conseguir impactar uma única pessoa, às vezes é essa criança, é esse adulto que vai impactar gerações. A gente não sabe o que pode acontecer, então não ache que você não é importante para Deus ou que é muito pouco o que você faz, né? Aproxime-se dele, peça para ele te guiar, para te usar. E agora a gente vai agradecer. Em Êxodo capítulo 15, versículo 2 diz: O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. O que significa fazer de Deus a nossa salvação, né? Agora a gente vai passar um minuto agradecendo a Ele, louvando por tudo que Ele é, por tudo que Ele nos ensina, por tudo que Ele já fez e ainda fará na nossa vida. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer esse minuto para agradecer a Deus. Vamos fazer isso agora. Obrigada, Pai, por ser misericordioso, santo, amoroso, fiel, justo. Obrigada por confortar o nosso coração, por nos usar para levar a palavra. Pai, além de colocar aos pés da cruz todos os nossos motivos de agradecimento por esse dia lindo que está nascendo, os pássaros. Queremos te pedir perdão se no dia de ontem fizemos algo que não agradou o teu coração, algum pensamento, palavra. Que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós. Pai, também queremos que o Senhor nos ajude a ter consciência de quais pontos a gente precisa melhorar na nossa vida, né? Onde está ali os nossos desafios, os nossos defeitos, nossas características que não são tão boas. Então, às vezes a gente precisa trabalhar nossa paciência, o nosso ego, nossa vaidade, nossa necessidade de validação. A gente não precisa ser reconhecido por ninguém, porque a gente é reconhecido pelo Senhor. O Senhor nos ama. Então, como que a gente faz para buscar isso e não depender das coisas desse mundo, Pai? Que o Senhor nos perdoe por às vezes nos deixar influenciar, trabalhe o nosso coração. Também queremos, Pai, perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Que a gente possa entregar tudo isso aos pés da cruz, Pai. Nos proteja de todo mal, nos livre de todas as tentações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Também queremos orar, intercedendo pelo outro. Eu vou ficar em silêncio para que a gente possa profetizar palavras de bênção, de cura, de transformação, de renovo, de prosperidade, saúde para todos os nossos. Vamos fazer isso agora.
Entregamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos. Que o Senhor possa ouvir as nossas súplicas, nossas orações. E agora a gente quer orar por nós. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. O que você precisa confiar a Deus hoje? Entregue todas as suas preocupações àquele que te dá esperança, alegria e paz. Agora é o momento da gente entregar a nossa vida a Ele, né? Para que a gente possa transbordar na esperança e no poder do Espírito Santo. Eu vou ficar em silêncio e cada uma aqui pode entregar suas preocupações, os seus desejos. Ele não coloca nada no nosso coração se não for da vontade dele. Vamos fazer isso agora. Obrigada, Pai, por este momento. Obrigada por poder entregar nossa vida a Ti. Toda glória, honra e louvor pertence somente a Ti. O Senhor é digno de toda a nossa adoração. O Senhor criou o mundo. E dissestes que tudo o que criastes era bom. Agradeço por quem Tu és. Agradeço por ter criado cada um de nós à Tua semelhança. E hoje queremos simplesmente Te adorar. Que a nossa vida seja vivida para Ti e para Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E ao encerrar esse devocional, a gente quer Te agradecer pela Tua presença, pelo Teu amor. Queremos entregar, né, esse dia, essa quinta-feira a Ti, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso dia. Declaro que hoje será um dia abençoado, repleto da Tua paz. Porque a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo e que os Seus planos são maiores e melhores para a nossa vida. Rejeitamos toda a preocupação, ansiedade, desânimo e recebemos a Tua alegria, que é a nossa força. E a gente pode afirmar que a gente escolhe ter uma atitude de fé e gratidão mesmo em meio às incertezas. Eu escolho ter uma atitude de fé e gratidão mesmo em meio às incertezas. Que a Tua luz brilhe na nossa vida para que a gente possa ser reflexo do Teu amor. Fortalece o nosso coração, sustenta-nos com a Tua graça, Pai, e que a Tua presença nos acompanhe em cada decisão. Confiamos em Ti e Te agradecemos antecipadamente por tudo que o Senhor farás. Que esse dia seja para Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você tenha um dia lindo, abençoado. Fique com Deus e nos vemos amanhã.